Nós retomamos hoje as nossas exposições no livro de Gênesis, e onde paramos no capítulo 23, hoje vamos dar a continuidade. Vamos estudar hoje sobre a peregrinação, mais um dos momentos da peregrinação de Abraão na terra prometida. Então queria convidá-lo a abrir sua Bíblia em Gênesis 23. Nós vamos ler esse capítulo para a nossa meditação nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro, morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença de todo o povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abrão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, e se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abrão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da tua santa palavra, bendita palavra, amada palavra pelos teus filhos. E nós rogamos que o mesmo Espírito que inspirou o autor a registrar esse episódio na tua revelação, seja aquele a nos iluminar os olhos para entender a intenção desse texto na tua palavra, e assim aprendermos nele verdadeiras palavras de vida. Guarda-nos assim, ó Deus, e alegra-nos na tua presença para ouvir a tua voz, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém.
Quantas vezes o nome de Deus aparece nesse texto? Alguém observou? Hã? Aparece uma vez quando os filhos de Et dizem, não, você é príncipe de Deus. Mas na boca dos hititas, isso não significa muita coisa. Até porque eles usaram a forma do nome de Deus que pode servir para nomear Deus. É o substantivo comum, não é o nome de Deus especificamente. A grande pergunta que um pastor faz quando se defronta com um texto desse é o que fazer. Como é que eu posso entender um texto desse, nesse momento, nessa hora da revelação, do progresso da revelação de Deus e daquilo que vem acontecendo no livro de Gênesis? Essa é a primeira pergunta, esse é o meu primeiro papel. A segunda pergunta, o segundo papel, é como é que isso pode ser relevante então para nós, para a igreja, para vocês, para a minha vida? Afinal de contas, não é um texto tratando diretamente de Deus e do relacionamento dos seus filhos, pelo menos, aparentemente, primariamente não. Mas tem uma outra coisa que perturbou o meu coração enquanto eu estudava para pregar para vocês. Essa semana aconteceram coisas incríveis, não é? Na cabeça de alguns já começou a Terceira Guerra Mundial, porque afinal de contas Donald Trump tomou posse. Então a Terceira Guerra Mundial começou e está cheio de gente preocupada. Nosso ministro Teori virou teoria da conspiração, não é? Ele agora é alvo de todos os olhos, atenções, o pessoal já deu veredito, derrubaram um avião, não derrubaram um avião, quem está interessado, quem não está interessado, etc. E aí minha grande pergunta é, como é que eu posso fazer com que a cabeça de vocês não esteja focada exatamente em todas essas coisas que aconteceram e que estão preocupando o coração nosso em geral, porque a gente quer saber o que vai acontecer, o quê? Da economia, da paz mundial, da migração dos muçulmanos e assim por diante, das corrupções do Brasil. Como é que esse capítulo pode ser relevante para a sua vida? Uma negociação feita por um beduíno no deserto, milhares de anos atrás. Como é que isso pode falar ao nosso coração hoje? E é muito interessante, queridos, que quando a gente pega e coloca esse capítulo no meio da história da revelação, da chamada grande história da Bíblia, ele tem um sentido tremendo. Ele tem uma mensagem fantástica para as nossas vidas. O que nós precisamos fazer é prestar atenção em como ele se encaixa nesse plano do projeto da história de Deus. E de novo, volta àquela questão que eu tenho insistentemente repetido diante de vós, diante de vocês. A grande pergunta é como é que a história de Deus se desenvolve e como é que a minha história se encaixa na história que é dele. Quando eu entender isso, a minha vida cristã, a minha adoração, a vontade, o desejo de glorificar o nome de Deus fica diferente. Porque eu entendo que o Deus soberano da história, no controle de todas as coisas, inclusive no controle das eleições presidenciais dos Estados Unidos, no controle dos aviões do Brasil, esse Deus tem uma história, e a minha história faz sentido dentro da história dele. A grande história da Bíblia, dividida em 4 partes, aqui eu estou enfatizando 3 delas. A criação, Deus criou, fez todas as coisas, criou o homem e deu um propósito ao homem criado à sua imagem e semelhança. Esse homem, ele se rebela contra o Criador, ele tinha, antes da queda, um livre arbítrio, ele podia escolher entre 2 caminhos, e esse homem escolheu o caminho da morte e do pecado, porque Deus tinha alertado ele com todas as letras: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E o homem escolheu esse caminho. E a narrativa da Escritura, a partir de Gênesis capítulo 3, começa a nos falar de 2 coisas: a consequência e a realidade do mundo caído no qual nós vivemos. E aí então a gente vê todas as coisas ruins que são decorrentes daquela morte pela qual o homem passou. E também a misericórdia, graça de Deus ao trazer para o homem caído a redenção.
como é que Ele salva homens do meio da morte, do meio do pecado, e como é que esse homem vive ao longo de toda a história nessa luta, nessa batalha, que diz respeito à semente santa de Deus e à semente da serpente do outro lado. E assim então nós vivemos dentro dessa história de Deus, e os personagens bíblicos viveram dentro dessa história de Deus, recebendo de Deus suas promessas, recebendo de Deus suas orientações e agindo dentro da história de Deus, de maneira que esse plano e esse projeto de Deus se concretiza na vida dos seus filhos. E então é que aparece na Bíblia, relatado na Bíblia, a história de Abraão. Ela começa com um chamado de Abraão, que tem como a grande primeira parte a apresentação de Abraão, e era Abraão filho de fulano, cicrano e etc. E ele era marido de Sara, e o texto diz assim, lá no capítulo 11 de Gênesis, Sara era estéril. E a grande história de Abraão é a história na qual Deus lhe promete ter um filho, e Deus demora 25 anos para dar esse filho a Abraão e Sara. 25 anos de orações, 25 anos de expectativas, 25 anos de apreensão. Será, Senhor, que eu vou ter esse filho? O Senhor disse que eu ia ser um abençoador de todas as famílias da terra, o Senhor disse que eu ia crescer, o Senhor disse que a minha família ia ser uma família de abençoar, e Abraão reclama com Deus, volta e meia, dizendo, Senhor, eu não tenho filhos ainda não recebi a promessa. 25 anos. Você tem paciência, querido, para esperar 25 anos por uma promessa de Deus? No mundo imediatista que nós vivemos, no mundo dos controles remotos, no mundo em que a gente muda de todas as coisas, no mundo em que o controle remoto não é mais da televisão, não é? Agora nós estamos no tempo do controle remoto do quê? Do Netflix. É diferente assistir televisão de assistir Netflix, fala a verdade. Por quê? Porque na televisão você tinha que esperar vir o próximo capítulo. Agora não. Agora você já escolhe a série que já tem as temporadas e você vai. A gente vive nesse mundo em que as coisas estão no controle dos nossos dedos. A gente vive nesse mundo em que nós queremos ter... qual é a maior representação do caos que pode haver na vida cotidiana de uma família hoje? Parar a internet, gente. Fala sério. Fala sério, não existe uma situação mais terrível, mais escabrosa, mais... A gente pode estar lá no fim, se a gente não tiver telefone, mensagens e internet, é praticamente o fim dos tempos. Nós vivemos num mundo em que nós queremos... Agora imagina Abraão, num tempo em que não tinha todas essas coisas, e ele tinha que esperar Deus lhe completar a promessa, e a promessa de ter um filho demorou 25 anos. No capítulo 11:30, o texto diz assim, Sara era estéril. Deus diz, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Capítulo 13, eu vou fazer da tua descendência como o pó da terra. Capítulo 15, olha para os céus, conta as estrelas, assim será a tua posteridade. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Capítulo 17, vou fazer uma aliança entre mim e ti, eu te multiplicarei. Mas, Senhor, eu não tenho filho ainda. Capítulo 17, capítulo 18, capítulo 17 ainda, Abraão será o teu nome, será pai de numerosas nações. Capítulo 17, eu vou te abençoar, eu vou te dar um filho. Mas, Senhor, não chega logo. 25 anos! A pergunta é se você ia aguentar. Até que no capítulo 18 Deus diz, Abraão, chegou a hora. É que eu resolvi esperar você ter 100 anos de idade. Eu sei que isso não estava no seu projeto. Eu sei que você tinha 75 quando tudo isso começou. Mas o meu projeto era esse. Você precisa acalmar o seu coração. Daqui a um ano vou visitar a tua mulher, ela vai passar a ser agora fértil e você vai ter um filho. E isso acontece. E no capítulo 21, então, do texto, Deus confirma a aliança, o Senhor visita Sara, ele recebe o filho, eles fazem um festão.
Mas aí Deus resolve fazer um teste com Abraão. E nós estudamos isso por último, no capítulo 22. Deus chega e fala assim: Abraão, lembra aquele menino que você esperou 25 anos para receber? É o seguinte, eu quero que você vá lá naquele lugar que eu vou te mostrar, e eu quero que você ofereça esse filho em sacrifício para mim. E a Escritura diz que Deus provou a Abraão. Deus fez um grande teste de obediência, mas ao mesmo tempo Ele demonstrou uma grande providência no momento, na hora do sacrifício. Deus coloca uma ovelha para substituir aquele filho. E aí nós temos a grande representação bíblica daquilo que Deus não deixou Abraão fazer. Pediu que ele fizesse, mas não deixou. Porque Deus pediu a Abraão para sacrificar o filho e não deixou que ele sacrificasse. Mas Deus entregou o filho dele e sacrificou o filho dele. Ele foi até o fim. Percebem? Se alguém te perguntar assim, mas que história mais doida, que Deus é esse que pede alguém para sacrificar o filho? A resposta é simples, gente. É o Deus que pegou e sacrificou o filho dele. Não é outro Deus. E aí então nós encontramos Abraão com o filho, encontramos Abraão testado, encontramos Abraão provado por Deus naquela situação. E aí chega o capítulo 23 que eu disse para vocês, não tem menção específica de Deus lidando com aquela história. Deus não fala com Abraão, Abraão não ora, o texto não narra nenhuma dessas coisas. Não significa que ele não tenha feito, mas o texto não narra. E o texto começa nos falando de novo da realidade do mundo caído. Aliás, é bom prestar atenção no texto, porque o texto faz um contraste imenso entre vida e morte. Nossa tradução nos trai um pouquinho, porque a nossa tradução diz assim, tendo vivido Sara 127 anos, morreu. Mas o texto original, ele está melhor representado na Revista e Corrigida. Ele diz assim, e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. O texto usa um idioma, uma forma de falar na língua hebraica que exalta o conceito de que os meus olhos têm que se voltar para trás na vida de Sara e ver tudo que ela passou e entender a importância dela. Aliás, o texto faz isso de maneira tão interessante que ele conta o número de anos que Sara viveu. É a única mulher que tem o registro dos anos de sua vida na Bíblia. Nenhuma outra mulher aparece com quantos anos ela morreu. Mas Sara aparece. Sara é a grande matriarca do povo de Deus. Mas o texto nos lembra que mesmo com essa vida, mesmo com essa espera, mesmo com essa caminhada de fé, mesmo com todas as coisas que aconteceram, o foco, de uma certa forma, vai cair na morte. O texto diz assim, ela morreu. E aí o texto diz, e veio Abraão lamentar, e veio ele chorar. E aí depois Abraão se levanta, e o texto fica martelando isso, ele levantou-se da presença da sua morta. E aí ele vai aos filhos de Het e pede assim, olha, eu quero uma sepultura por causa da minha morta. A morte, queridos, é uma realidade no mundo caído. Algo do qual nós não podemos esquecer. E o texto vai martelar isso. Olha, a morte está aí. A morte está na porta. O substantivo túmulo aparece várias vezes. 5 vezes. O verbo sepultar aparece mais outras tantas vezes. Porque a morte é uma realidade. Então, 2 coisas nós precisamos lembrar aqui. A primeira delas é que a vida vem de Deus. E nós somos por Deus instruídos a olhar para a vida e a celebrar a vida. O texto faz isso logo no começo. Diz assim, a vida de Sara foi
esses foram os anos da vida de Sara. Nós temos que olhar para trás e lembrar da vida de Sara e lembrar da importância dela como alguém que creu no Senhor, apesar dos seus tropeços, apesar das pedras na qual ela pisou, apesar de não ter crido em Deus em determinados momentos, Deus vem na sua misericórdia, coloca a fé no coração de Sara, assim como havia colocado a fé no coração de Abraão, e essa mulher vai parar em Hebreus 11 na galeria da fé. E a gente não sabe certinho como funciona esse negócio. A Bíblia não dá todos os detalhes, mas é interessante, essa nuvem de testemunhas, eles são também aqueles que olham para nós e dizem, essa é a igreja de Jesus Cristo na terra e eu quero vê-los prosperar. Então, queridos, eu tenho uma notícia, se você não sabe disso, você vai ficar sabendo hoje, tá? Se Jesus Cristo não voltar antes, você vai morrer. Porque se ele voltar, eu não preciso passar pela morte. Eu estou esperando as evidências da volta. A Escritura fala de várias delas, parece que não é nem hoje nem amanhã. Mas a Escritura também diz que ele vem como o ladrão da noite na hora que ninguém espera. Interessante, eu sei que aqui nós temos várias faixas etárias, desde os nossos bebês até os mais velhos. E na nossa mente a gente pensa assim, não, peraí, os mais velhos vão primeiro, os mais novos vão depois. Essa parece ser a ordem natural, mas a gente vê que na história as coisas não acontecem exatamente assim. No avião que caiu tinha gente de 68 e tinha gente de 20 e poucos anos de idade. As vidas foram ceifadas. Eles morreram. A pergunta é, como é que nós vamos olhar para trás e celebrar essas vidas e olhar para o resultado daquilo que eles guardaram para a morte? Como é que você, se Deus te chamar hoje, está pronto? Ou não está pronto? Porque essa é uma realidade. Qualquer um de nós pode ir a qualquer momento. Alguém narrou para nós do grupo de uma morte trágica e até bizarra de alguém que foi atravessar a rua na chuva, aqui na Cardoso de Almeida, e foi parar embaixo de um carro e morreu afogado. Sexta-feira. Será que ele tinha contabilizado hoje é meu dia? Não. Ele não sabia. Mas foi levado. A minha pergunta inicial, primeiríssima para você nessa manhã é, você está pronto para morrer? E só existe uma maneira de estar pronto para morrer. É confiando em Cristo e na esperança de Cristo, que é o Redentor, que é o Salvador, que é aquele que venceu a morte, é aquele a respeito de quem Paulo perguntou assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Perdeu, a morte perdeu, e nós ganhamos. Aqueles que creem em Cristo ganham, mesmo quando passam pela morte. Então, meu primeiro desafio nessa manhã é esteja pronto para a morte. Porque não se sabe quando ela virá. Foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E aí, Abraão, agora viúvo, tinha um filho. O que ele faz? É muito interessante como a história se desenvolve. Primeiro, é óbvio, ele passou pelo luto, queridos. Não há morte sem luto. Não existe essa história tola de que morreu, a gente não precisa ficar triste. Não tem isso. A morte é dolorosa, a morte causa feridas, a morte ela causa traumas nos que ficam. E então o texto diz que Abraão
lamentou, que ele chorou, que ele provavelmente fez os rituais que eram comuns na sua época, colocar pano de saco, cinza, jogar a cinza, terra na cabeça, e assim por diante. Eram as manifestações de luto da sua época e do seu tempo. Mas ele precisava caminhar com a vida. O texto diz então que ele se levanta e ele vai conversar com os filhos de Et. Abraão estava peregrinando naquelas terras e ele agora vai falar com o pessoal daquela terra. Hoje em dia, se você for para outro país, alguns países permitem que você compre propriedade lá, mesmo sem ser um cidadão. Naqueles tempos e naquela época, não era tão fácil, porque vivia-se num esquema tribal, e no esquema tribal só trocavam as propriedades entre aqueles que já eram membros daquelas tribos e já moravam naquele lugar. Abraão está num lugar longe, distante da onde seria a sua terra original. Lembram, ele saiu, capítulo 12, de Ur dos Caldeus. Ele não tinha como voltar 1.500 quilômetros para sua terra para enterrar sua esposa. E ele então precisava enterrá-la. E ele então, como um peregrino na terra, ele mostra a sua esperança. A esperança de possuir a terra. O texto no verso 2 dá essa ênfase. Ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, que é a terra de Canaã. Terra de Canaã. Levantou-se da presença da morta, falou aos filhos, ele disse: eu sou estrangeiro, eu só estou morando aqui entre vós, mas eu não sou dessa terra. E ele pede uma coisa interessante: eu quero uma posse de sepultura, porque eu preciso enterrar a minha esposa. E se você voltar alguns capítulos atrás, você vai ver que essa palavrinha posse vai aparecer várias vezes na história de Abraão. No capítulo 12, versículo 7, Deus promete que vai dar a Abraão em posse qual terra? A terra de Canaã. A mesma palavra, posse. E aqui o autor faz com que a gente lembre daquilo. Ele usa essa palavra posse para eu lembrar que Deus havia prometido dar a posse da terra para Abraão. No capítulo 13 a mesma coisa, no capítulo 15 a mesma coisa. Abraão continua caminhando. Lembra como foi a chamada de Abraão? Abraão, levanta, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ora, ele saiu daquela terra com 75 anos de idade. Sara era um pouquinho mais nova. Ela morre com 127, faz a conta. Há quanto tempo Abraão está peregrinando? Há mais de 50 anos. 50 anos e ele não tinha uma terra sua. Aliás, literalmente, Abraão não tinha onde cair morto. Mais de 50 anos de uma promessa de Deus que ainda não havia se cumprido. A minha pergunta de novo para você: você tem paciência de esperar? Hoje eu falei sobre isso domingo passado, né? A gente inverteu tudo. Para casar eu tenho que primeiro ter o quê? O apartamento, o carro, eu tenho que estar com tudo pronto para casar, senão eu não posso casar. Não é bem assim. Não é bem assim. O fato é que Deus havia prometido e Abraão esperava 50 anos por isso. No capítulo 17 aparece lá: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão. Possessão e posse, a mesma palavra. E essa possessão será perpétua, e eu vou ser o seu Deus, eu sou a sua garantia. Agora, Abraão reconhece uma coisa que é importante e que eu tenho que reconhecer e que você precisa reconhecer: aqui nessa terra, eu sou peregrino. Mas pastor, como assim? Nós nos mudamos a primeira vez para São Paulo em 1996. Moramos alguns anos aqui, depois tivemos um exílio de São Paulo,
Depois voltamos para cá em 2005. Vivemos 2006, 2007, em 2011 a gente, entre aspas, comprou um apartamento na Barra Funda. Por que entre aspas? Porque eu comprei uma dívida. Eu já falei para vocês, né? Que a igreja toda está convidada para o dia que eu vou pagar a última prestação, 4 de outubro, tá? De 2041. Vai ter festa, salão reservado, está tudo lá. Gente, nós somos peregrinos nessa terra. Não importa o que você tenha, não importa o quanto você acumule. Aliás, Abraão era um homem rico, muito rico. Mas ele se reconhecia, ele se via nessa terra como alguém peregrino, alguém de passagem. Essa é um reconhecimento necessário da nossa condição nesse momento. A nossa condição é estar nesse mundo e não ser desse mundo. Não é isso que Jesus disse? Não foi essa a oração do Senhor Jesus como nosso sacerdote em João capítulo 17? Nós temos que entender a nossa peregrinação nesse mundo. E essa é a nossa grande esperança como peregrinos. A nossa grande esperança é herdar essa terra. Então, o que passa adiante, que eu li com vocês no capítulo 3, é um evento simbólico de algo que viria no futuro. Acontece uma negociação de Abraão, em 3 diálogos. Primeiro ele se levanta, vai falar com o pessoal, conversa com eles e fala assim: gente, eu preciso de um lugar para enterrar a minha morta. Ora, Abraão era um homem rico, ele estava vivendo ali naquele lugar, por concessão deles, certo? Com as suas tendas e etc. E eles falaram: meu senhor, o senhor é um príncipe de Deus, o senhor é um cara legal, importante, já demonstrou que é tudo bacana com o senhor. Então é o seguinte, ninguém vai vedar para o senhor uma sepultura. Acha qualquer uma que o senhor quiser, escolhe, top de linha, e a gente cede para o senhor ter sepultura. O problema é que Abraão pensou assim: daqui a uns anos eu morri, e aí o que vai acontecer? A sepultura da minha mulher vai embora, porque a sepultura é dos outros, não é minha. Eu preciso ter a posse desse lugar. Então ele vai adiante e fala o seguinte: não, me deem a caverna de Macpela, que significa dividida, que tem no extremo do campo. E ele estava pensando assim, ó, me dá aquela caverna, fica no extremo do campo, não fica no meio, não atrapalha ninguém, não atrapalha o dono, fica tudo legal, mas eu quero comprar aquele negócio, eu quero pagar o preço, eu quero uma posse de sepultura entre vocês. Porque aquilo ali tem que ser marcado como o lugar da sepultura da minha família. Aí aparece um cara negociador, que era dono do negócio, e fala com Abraão. Eu imagino, e aqui é só a imaginação do pastor, tá? Que ele estava propondo uma barganha, que é muito comum entre aquele pessoal barganhar. Lá no Oriente, você nunca recebe o preço das coisas. E eu já passei algumas vezes no souk, nos mercados, no Egito, na Jordânia, em Jerusalém. E assim, você compra uma coisa naqueles mercados por 1/3, 1/4 do preço inicial. Só que você tem que ser persistente, você tem que ser bom. É um negócio, o cara deixa você sair da loja, você vai saindo, ele vai lá, não, vem cá, eu gostei de você é meu amigo, e tal, leva de volta para dentro, negocia mais um pouquinho, não, obrigado, não quero, ele volta lá atrás, é uma negociação até o negócio se concretizar, é parte da cultura. O indivíduo chega e joga na cara de Abraão, e é interessante, a palavra aqui para vender, que a gente vê como vender, me vende, é a palavra dar. A gente usa isso no português também. Olha, eu te cedo essa Bíblia, na verdade eu não estou te dando, eu estou querendo te vender, mas como ela é minha, muito preciosa, eu estou disposto a abrir mão dela por um preço determinado. Então você começa a negociação nessa história, não, eu te cedo, eu estou cedendo. A palavra ceder pode ser, está me dando, mas na verdade eu estou vendendo, eu estou abrindo mão do valor sentimental daquilo por um preço. Então te cedo. Aí o indivíduo chega
e diz para Abraão assim: dou-te o campo e dou-te também a caverna que nele está. Dou-te, percebeu? E ele emenda e fala assim: o que é entre nós, gente amiga, gente boa, o que é entre nós 400 ciclos de prata? A saber, 45 quilos de prata. Entre você, 45, Jó, por favor, que isso entre nós? Não é? Ele taca ali uma facada em Abraão. A gente não tem muito certeza, mas tem uma outra negociação que Davi faz. Ele compra um campo em Araúna, onde vai ser o templo, lá em Jerusalém, e ele pagou 50 ciclos. Então, mesmo que a gente não tenha muita noção, o fato é que ele dá-lhe uma facada em Abraão. O que é isso entre eu e você? 400 ciclinhos? Ah, que isso? Ele dá o preço e espera que Abraão dê um passo atrás e fale: opa, peraí, 400 você está abusando de mim, amigo. O que Abraão faz? Tuf. Foi o famoso, o cara mandou o truco e ele pagou na hora. Conta aí a prata. E aí então o texto vai certificar-se de dizer que um contrato oficial aconteceu. O texto vai dizer assim, ó: sentando-se no meio dos filhos, já tinha testemunha, todos que entravam pela porta da cidade. A porta da cidade era o tribunal, era o juizado, tudo era na porta da cidade. E isso ele faz na presença dos filhos do meu povo, quer dizer, tinha gente por testemunha. Então tinha o comprador, tinha o vendedor, tinha as testemunhas. Mais à frente no texto vai aparecer a descrição. Então ele comprou o campo de Macpela, que fica, a caverna de Macpela, que fica no campo tal, e fala assim, tantas árvores. É uma descrição de posse completa que vai aparecer aí. Então, toda essa narrativa, ela vai nos dar uma perspectiva interessante sobre o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque é a primeira vez que Abraão vê confirmada a promessa de Deus de possuir a terra. 50 anos Deus havia dito a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. 50 anos, Abraão está lá andando, já faz tempo naquela terra, agora ele já tem um filho, a esposa morre e Deus confirma a promessa. Se Abraão não tivesse 400, se Abraão não tivesse nada, talvez ele não pudesse comprar. Mas Deus faz com que o próprio povo da terra reconheça aquela situação. O escrito é feito, então se confirmou, foi registrado no cartório a Abraão o direito do campo da caverna que nele estava em posse de sepultura. É dele! E foi quando Abraão fincou o pé na terra prometida. Que coisa tremenda. 50 anos. 50 anos de espera, 50 anos de peregrinação, 50 anos como andarilho, e Deus coloca esse contraste: Abraão, eu estou te dando um lugar para você cair morto. Há uma simbologia muito forte aqui. Aquela transferência do local de sepultura vai marcar o povo de Deus, porque ali foi enterrada Sara, depois foi enterrado o próprio Abraão, depois foi enterrado Isaac, depois foi enterrada a Rebeca, depois foi enterrado Jacó, depois foi enterrado Lia. E cremos que quando o povo saiu, 400 e tantos anos depois da escravidão do Egito, José falou o quê? Leva meus ossos para ser enterrado. Aonde? Naquele lugar. E interessante, sabe o que acontece? Vai lá nesse lugar hoje. Esse túmulo está lá até hoje. Marcando uma presença, uma simbologia de que Deus havia prometido algo ao seu
povo, agora nós temos que ser muito sábios ao entender essas promessas de Deus. Porque a própria Escritura, no livro de Hebreus, quando narra essas coisas todas, fala de Abraão, Isaque, Jacó e Sara, ele diz assim, eles morreram na fé, mas não obtiveram as promessas. Havia uma espera de algo melhor. De longe, saudavam. Essa palavra saudar, eles cumprimentavam, mas na verdade eles tinham saudade daquela promessa. Eles tinham vontade daquela promessa. Eles continuaram confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Continuaram caminhando, andando, procurando uma pátria. Irmãos, essa é a nossa história, irmãos. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu vivo no meio de uma terra de corrupção. E Deus nos coloca nessas situações, ao mesmo tempo em que Ele nos ensina a ter esse orgulho, a amar essa terra, a amar o nosso país, a sermos patriotas. Ele diz para a gente assim, não esqueçam. Vocês são peregrinos. Eu tenho guardado algo melhor para vocês. Vocês continuam esperando essa pátria. E, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Quem sabe eles quisessem voltar para Ur, de onde Abraão saiu. Mas, na verdade, nada. Essa terra não vale. Eu aspiro uma pátria superior, uma pátria celestial. Então, queridos, não tenham vergonha dos seus irmãos. Não tenham vergonha de serem chamados filhos de Deus. Porque a Escritura é clara em dizer que Deus preparou um lugar para nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Eu estou indo preparar uma morada permanente para vocês. Não temam a morte, não temam a espera, não temam nada dessas coisas, porque eu tenho algo melhor para vocês. É por isso que Paulo podia dizer, eu não me envergonho desse evangelho. E Paulo era cidadão romano, ele era judeu dos judeus, ele era top. Mas a esperança dele estava no evangelho de Cristo. Deus não se envergonha deles. Por isso eu não preciso ter vergonha deles. Eu não preciso ter vergonha de dizer Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Eu consagro a minha vida para Ele. Eu não preciso ter vergonha de dizer isso para ninguém. Eu não preciso ter vergonha de proclamar o Evangelho, porque esse Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que Deus quer salvar. Irmão, prega o Evangelho. Fala de Cristo. Abre essa boca. Proclama a verdade. Abrace pessoas com o amor do Evangelho. Porque isso glorifica o nome de Deus. Isso glorifica o meu Senhor, o meu Cristo. Como é bom pertencer a Ele. Assim, queridos, o que vamos fazer? Primeira coisa, eu vou falar uma coisa séria com você. A maior parte das coisas que atribula a sua vida como pecado é o fato de não reconhecer que você é um peregrino nessa terra. Que você olha para essa vida e fala assim, eu estou de passagem. Eu amo esse lugar porque Deus me ensinou a amar, mas eu estou de passagem. Nós somos estranhos e estrangeiros. Abraão era isso naquela terra. E ele é um tipo de todos nós, os santos de Deus, sabendo que a nossa vida depende da graciosa provisão de Deus. Isso não me impede de comprar uma dívida de 30 anos num apartamento. Isso não me impede de fazer as coisas que são
desse mundo, mas eu não posso depender de nenhuma delas. É a história de Jó com Satanás. Lembra lá? Eu vou tocar em todas. Deus falou, não toca na vida dele. Deus tocou em todas as coisas. Jó passou pelo pior perrengue que alguém podia passar em toda a sua história. A mulher dele chegou a dizer assim: rapaz, maldiçoa Deus. Esse Deus deixou você viver uma vida lascada. E Jó diz assim: ele cuidou de mim até agora. Louca é você, mulher. Louca é você. Lembre-se, você é estrangeiro. E por isso, como filhos de Abraão, filhos na fé, nós temos que aprender a viver por fé. É interessante, você pega a genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, ela vai voltando e ela termina onde? Abraão. O pai da fé. No Salmo 2, versículo 8, que é um salmo messiânico, fala a respeito de Jesus Cristo. Deus diz assim para ele: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Ele falou: me dá só o cantinho lá. Não, eu te dou muito mais. Viva desse jeito, querido. Saiba quem você é. Creia na provisão das coisas que Deus disse que ia dar, e que Ele dá, e que Ele garante, que Ele segura para nós dia a dia. Numa crise, Ele garante aquele momento para segurar algo para si mesmo. Lembre-se, nós já lemos aqui nos textos que lemos, já lemos em 1 Pedro, nós somos herdeiros, queridos. Nós precisamos aprender a aguardar em esperança. É interessante, pensa, Abraão já tinha 120 e tantos anos. Ele não ia viver muito mais. Não é hora de sair comprando terreno. Só a caverninha aqui já estava bom. Mas tem um outro exemplo na Bíblia muito interessante, Jeremias. Jeremias foi o profeta que profetizou a queda de Jerusalém. Os cananeus vão vir, vão destruir, vão levar todo mundo cativo, 70 anos. Ele foi parar no fundo do poço, ele foi preso, uma série de coisas. Mas tem um capítulo dentro do texto de Jeremias que você olha assim e fala assim: faz sentido esse negócio? Ele está profetizando que vai acontecer tudo isso, ele vai e compra um campo. Campo de Anatote. Ele vai lá, na hora da crise, ele vai lá e paga um dinheiro, dá para ele: esse campo é meu. Sabe o que isso significa? Isso significa saber que somos herdeiros, porque o próprio livro do profeta diz que aqueles campos vão voltar a florescer, que gente vai correr neles, que crianças vão brincar nos campos. E a Escritura fala que aqueles que vivem em mansidão vão herdar a terra. Vão herdar a nova terra de Deus. Então, cabe a nós, conforme 2 Pedro, nós, porém, segundo a promessa, nós esperamos novo céu, nova terra, porque lá vai ter justiça. Lá não vai precisar ter lava-jato. Lá não vai precisar ter Supremo Tribunal Federal. Lá não vai precisar ter a Câmara Maior e a Menor. Porque lá a justiça que vai imperar não é a justiça dos homens. E hoje? Lembra de Jesus? Quando morreu, ele tinha onde recostar a cabeça? Não tinha. Ele precisou ser enterrado num sepulcro emprestado. Porque ele não precisava passar pela morte mais. Ele só ia vencer a morte. E ele venceu.
Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Ele diz: confiem em mim, porque os meus feitos são misteriosos. As minhas coisas são misteriosas. E vocês podem confiar em mim. Pagou? E nós vamos cantar esse hino, assim que nossa projeção ressuscitar. Temos esperança. Lembrando que o nosso Deus misterioso age de maneiras misteriosas e que nós podemos e que nós devemos confiar nele. Porque ele é o nosso grande Deus, ele é o nosso poderoso